A primeira consulta, como que ela acontece? Fazer o planejamento correto do teu caso é o que vai solucionar os problemas a longo prazo. Toda consulta vai ter a mesma sequência, a gente vai fazer as fotos, entender teu caso, fazer o escaneamento intraoral que vai dar imagem 3D. Juntamente com os exames, o que eu vou fazer? Vou montar um plano completo, independente da sua queixa, você vai ter uma visão do seu caso como um todo, o que deveria ser feito para chegar num resultado surpreendente, num resultado saudável e duradouro. Essa construção não quer dizer que eu vou ter que fazer todo o tratamento de uma vez, mas você vai saber a ordem correta de fazer esse tratamento. Porque quando eu passo por um especialista que entende apenas de uma área, ele vai normalmente ter tendência a querer resolver tudo com aquela área. Por exemplo, o dentista mexe com o aparelho apenas, ele vai levar o paciente para o aparelho. Só que às vezes eu tenho que fazer restaurações antes, tenho que fazer implantes antes, para daí ter um resultado eficaz. Vem consultar com a gente, eu tenho certeza que nossos resultados vão te surpreender. Há 14 anos, quando eu comecei na odontologia, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu tinha uma visão da odontologia, mas tinha um sonho bem maior. Então, esse sonho, quando hoje a gente consegue realizar a odontologia que eu sempre sonhei, com todos os elementos, com toda a tecnologia, conseguindo entregar uma estrutura e um tratamento eficaz, com qualidade inquestionável, é a realização de um sonho. Quando a gente chega nesse ponto, com uma equipe bem treinada, com uma equipe que entende todo o tratamento, faz os planejamentos juntos, cada um entendendo o global, mas especialista em sua área. Quando os tratamentos fluem, o paciente sai feliz, aí sim, a gente está satisfeito, o paciente sai satisfeito e aí a coisa funciona. Quando se fala em evidenciar o sorriso, em trabalhar a estética dele, a gente está pensando no quê? A gente não partir de um sorriso que não era estético, já era um sorriso estético. Isso é o medo de muitas pessoas. Eu tenho um sorriso natural belo, eu vou mexer nele, será que eu vou gostar? Então qual que foi o plano aqui? A gente dá mais evidência para esses dentes centrais. Um profissional treinado, com fotografias, com simulações, a gente consegue visualizar se isso vai realmente casar com o sorriso da pessoa, se vai ficar uma estética harmoniosa. Então quando a gente buscou, nesse caso aqui, foi dar mais relevância para esses dentes da frente, e diminuir a relevância que os caninos tinham. Aqui eles chamavam atenção e aqui hoje a estrela principal são os dentes centrais. Para o sorriso feminino isso é fundamental. Vem consultar com a gente, eu tenho certeza que você vai se surpreender com os nossos resultados. A gente tem que estar seguro de ser. A gente tem que gostar de se sentir bem. O sorriso por si só é o cartão de visitas, porque o meu sorriso espelha aquilo que eu quero ser. Meu nome é Israel Bernds, eu sou advogado natural de Jaraguá do Sul, sou um pai de família, sou um atleta amador. Eu sempre quis ser diferente, de um jeito ou de outro. Eu conheço o Maier, é meu amigo de muitos e muitos anos, desde a nossa infância, dos 10, 11 anos, quando nós jogávamos juntos futsal. O esporte sempre esteve presente na minha vida, não porque é muito meu amigo, mas eu sempre achei, sempre tive muito forte em mim que qualquer coisa que ele fizesse, ele ia se dar muito bem na vida. Pelo cara que ele era, acima de tudo, pela forma com que ele tratava as pessoas. E creio eu, apesar dele ser um pouco mais novo que eu, que isso sempre foi um grande diferencial. Na minha profissão, enquanto advogado, eu lido com pessoas. E acho que ele, enquanto dentista, não lida apenas com dentes e lentes de contato, ele lida, acima de tudo, com pessoas. Então eu sempre tive isso muito forte. E eu acredito, pela amizade que temos e pela construção dessa amizade ao longo de tanto tempo, de décadas, que nós nos inspiramos juntos. E eis que lá em 2015, quando eu estava a ponto de casar, um casamento marcado que seria 2016, me conhecendo, tanto na intimidade, sabendo que eu sempre fui um cara preocupado, de certa forma, com imagem, né? Sempre gostei de coisas boas, sempre batalhei para ter coisas boas. Ele me fez uma provocação em relação aos meus dentes, que eu sempre achei que tivesse alguma coisa que eu pudesse melhorar. Eu já tinha partido de uma redução de peso, em algum momento eu fui um cara com bastante sobrepeso, depois eu voltei para o esporte, emagreci, mas eu sempre achei que na minha fisionomia alguma coisa poderia melhorar. E acho que ele me deu o toque, inclusive, porque eu não conseguia associar ao sorriso. E eis que em 2015, um pouco antes de casar, que ele me disse, olha, vamos fazer um trabalho, vamos colocar lente, eu até desconhecia que existia na época. Acabei topando, isso foi em 2015, lá se vão quase 2016, e foi uma decisão das mais acertadas que fiz em relação ao aspecto fisionomia. A gente tem que estar seguro de ser.
A gente tem que gostar de se sentir bem. O sorriso por si só é o cartão de visitas. E eu posso dizer que desde a época, em 2015, quando fiz, o meu sorriso é um cartão de visitas, porque o meu sorriso espelha aquilo que eu quero ser. Eu quero agradar as pessoas, eu quero tratar bem as pessoas, eu quero dar um bom dia feliz. Então, isso é um grande diferencial. Eu nunca tive dúvidas, final, eu vou fazer e vai ser com ele, porque conhecendo toda essa história e tudo que ele vivenciou e a forma como ele é, se preocupando com a pessoa que está do outro lado e não com qualquer outra coisa, eu falei, vai dar certo. E foi um grande sucesso. Sucesso para mim, e tem sido, porque desde que eu coloquei em 2015, o meu sorriso é exatamente o mesmo. É um sorriso que me dá segurança, né, que me deixa feliz e que, acima de tudo, transfere essa felicidade quando eu sorrio. E acho que esse é o grande fator. Eu mesmo sempre me achei um grande realizador. Eu sempre achei que tivesse uma força interior bastante grande para fazer aquilo que bem entendesse. Mais recentemente, com a vinda do nosso filho tão esperado e tão amado, isso para mim foi um desafio e tem sido muito grande. Tu tens que buscar uma forma de superar esse desafio de um jeito ou de outro. E especialmente quando tu se acha invencível. Quando tu se acha invencível, o desafio é muito maior, né? Então tem que buscar maneiras de conseguir vencer. Muitas vezes quando não depende apenas de ti. A minha vida até então era basicamente isso. Se eu quero ser um bom profissional, serei. Se eu quero vencer uma prova de Ironman, eu vou fazer. Se eu quero... Enfim, esse é o contexto. E aí quando a vida te traz essa dificuldade, todas as demais áreas elas têm que estar equilibradas para que você consiga fazer. E esse equilíbrio vem muito de segurança. Esse equilíbrio vem muito de, como falei, se olhar no espelho e falar, não, eu estou bem, eu sou capaz e eu vou fazer. E acho que independente do perfil ou da importância que cada um atribui à fisionomia, a uma boa imagem, ela é uma parte importantíssima do se sentir seguro. É uma filosofia que para mim deu certo até agora e por conta disso certamente dará, pelo menos acredito muito nisso, né? Então, essa autoconfiança gerada a partir de algo muito simples relativamente é o que nos move, além de outras coisas mais, né? Mas acima de tudo, o equilíbrio é que vai nos dar essa condição de se desafiar e de viver plenamente feliz. Você sabia que existem 2 procedimentos maravilhosos para estimular o colágeno da sua pele? O bioestimulador de colágeno injetável e o ultrassom microfocado, o Ultraformer, formam uma dupla maravilhosa que proporciona um boom de colágeno na sua pele. O efeito é como se o paciente tivesse rejuvenescido até 5 anos. Aqui no consultório, vários pacientes já estão experimentando a combinação maravilhosa que é essa dupla. Agende sua avaliação e venha também embarcar nessa jornada. Fala pessoal, hoje eu queria mostrar um caso para vocês bem legal. Esse dente aqui, em muitos locais, ele seria indicado para extração, mas hoje, com as técnicas corretas, a gente consegue devolver o dente que a paciente em muitos locais já tinha ido e tinha sido indicado para extração. Então, com uma correta, um isolamento, a gente utilizando essa borracha, evitando que tenha infiltrações de saliva, a gente consegue ver onde termina o dente. Então, a partir daqui, a gente consegue acreditar que esse dente pode ser salvo. Aqui, após todo esse remanescente limpo, então olha a diferença do que era antes, do que é depois. Aqui são os canais, onde a paciente vai tratar posteriormente esses canais. A gente fez uma adaptação para o dente não ter excesso. Tudo isso utilizando todos esses acessórios para nos auxiliar nesse momento. São casos bem avançados, com alta exigência de qualidade também, né, claro, e de parte técnica, para que a gente consiga limpar isso aqui de forma legal. Subindo todo o formato do dente, tá? Respeitando o tempo de cada material, a luz correta, utilizando todos os artefatos para que a gente consiga devolver e deixar esse dente de uma maneira que não fique entrando alimento, que fique estético e que a paciente se sinta realizada. A gente vem para a parte de fora e a gente consegue devolver o dente da paciente. Então, a paciente que veio desiludida, indicada de vários outros locais para extração, a gente conseguiu de forma eficaz
conseguir dar uma longevidade e uma qualidade de vida para esse paciente. Se você se identificou com algum desses problemas que eu te mostrei, vem aqui na Maier, que aqui a gente tem uma equipe de especialistas que são capazes de realizar esses procedimentos com confiança e longevidade. Eu sei que você tem medo de vir no dentista. O barulho te incomoda, o tratamento não foi bem executado ou mesmo gerou aquele desconforto depois que você saiu da clínica. Mas saiba que aqui com a gente é totalmente diferente. Nós temos motor elétrico que não faz barulho nenhum. Todos os nossos profissionais são mais que capacitados, são especialistas na área que eles atuam. Ou seja, eles trazem o melhor de cada área para você, trazendo qualidade no seu tratamento. Vem aqui com a gente conhecer. Qual que é a grande revolução da ortodontia? Se pode dizer que nos últimos anos foram os alinhadores, e o principal deles é o Invisalign. O que é o Invisalign? Ele é uma sequência de placas transparentes que você remove e que vão levando o seu dente para a posição. Por que a gente escolheu o Invisalign? Porque é a marca de maior renome mundial e que entrega resultados. Existem outras marcas no mercado, existe muita discussão que entrega o mesmo resultado, só que a expertise deles de 20 anos já chegou num refinamento que hoje qualquer movimentação é possível, se bem programada e se bem executadas. O aparelho não faz milagre. O planejamento dos doutores com experiência e com know-how de estética, de oclusão, ou seja, a maneira que vai fechar essa mordida, é que vão levar ao sucesso do tratamento. Busque doutores que, em primeiro lugar, levem o planejamento muito a sério. Porque a grande vantagem, na minha opinião, do Invisalign é a gente poder ver todo esse planejamento antes, o paciente poder ver o que vai acontecer no seu caso, para daí, junto com o dentista, poder topar o tratamento. Jamais foi possível isso. Antes se colocava aparelho, ficavam 4, 5 anos de aparelho em alguns casos, e você nem sabia como é que ia ficar no final, não fazia ideia. Hoje a gente já faz uma projeção de tudo isso antes de começar, para você saber o tempo de tratamento, o resultado esperado, como é que vão ficar essas posições de dentes, para daí sim a gente conseguir os melhores resultados estéticos, normalmente num tempo muito abaixo do que se conseguia com o aparelho convencional, e principalmente com conforto e com a possibilidade de visualização. Você tira o aparelho e você vê a coisa está acontecendo, meu sorriso está melhorando e você sabe em que estágio você está do tratamento. Isso é fantástico. Agenda uma avaliação com a gente, tenho certeza que você vai se surpreender com os resultados. Eu não imaginava mesmo que seria isso tudo, né? Que esse seria o meu sorriso de verdade. É aquela coisa, assim, de devolver mesmo a autoestima, né? Porque todo mundo fala, a galera me vê, assim, meus amigos, meu, o que tu fez? Tu tem alguma coisa diferente. A minha experiência com vocês, assim, foi uma das melhores, porque que nem eu comentei contigo, né, Diego, na nossa primeira consulta. Eu achava que o meu sorriso era muito infantil, eu tinha aqueles dentinhos de coelhinho, sabe? Então tinha o dente bem separadinho no meio. E realmente eu sempre via fazendo nos dentistas, né? A cada ano eu colocava massinha e nunca ficava, sempre quebrava. O dente nunca ficava solucionado, era sempre uma tapeada, sabe? Então realmente quando eu vim aqui, eu vim pensando que seria novamente uma massinha que a gente iria fazer, realmente o caso ficou incrível. Eu não imaginava mesmo que seria isso tudo, né? Que esse seria o meu sorriso de verdade, que eu não me preocuparia mais, assim, de morder uma fruta, às vezes acabar quebrando, alguma coisa assim, que tinha esse caso, né? Eu achei que ficou incrível. Acho que uma semana eu olhava e deu, cara, isso tá muito diferente, nem parece eu, assim. Mas depois que tu se acostuma, tu vê que o teu antigo era muito diferente, assim. Hoje em dia eu não consigo mais me ver, parece que sem o dente certinho, assim, sabe? Coisa assim, de devolver mesmo a autoestima, né? Antes eu não gostava até mesmo, né, por meu dente ele ser menor, a gente fez também a gengivoplastia, né? Então o dente realmente ele aumentou muito, ficou só assim com a própria cirurgia lá que a gente fez, já ficou um estado legal. E ainda depois com as resinas, com a faceta em resina, ficou incrível. Nossa, e quando eu vim aqui, meu Deus, super rápido, a anestesia não doeu, meu Deus, assim. Quando eu fiz, que o Diego acabou, eu falei, sério, que era só isso, assim, a dor foi zero mesmo. Muito top. Eu vim com uma ideia de que eu queria untar o dente, por exemplo. E a minha mãe já veio, Letícia, calma, a gente vai ter que ver o que o Dr. Diego vai achar que é melhor pro teu caso. E assim, tu viu o dente como um todo, assim, não foi só a parte estética.
Tu olhou tudo no geral, assim, saúde, a cor, então não ficou aquele dente muito artificial, que era o que eu não queria. Ficou realmente, assim, algo que todo mundo fala. A galera me vê, assim, meus amigos, meu, o que tu fez? Tu tem alguma coisa diferente? Eu falei, sim, eu fiz meu dente. Nossa, cara, só falei porque eu lembro que era pequenininho, mas tá muito natural, assim, de verdade. Quando eu vi, meu Deus, eu não me vejo mais sem, assim, tipo, não, ficou animal, assim, de verdade. E eu vejo como ficou completinho, assim, não ficou uma coisa na metade. Ficou realmente um sorriso, e assim, em todo momento tu foi assim, Lê, eu acho que isso deveria melhorar, tá dando pra passar fio dental certinho, tá preso, não. Toda hora tu vinha, arrumava isso, eu achei que foi uma baita assistência, deu pra ver que se preocupa mesmo, porque, sabe, se forem às vezes algum, não vai ter tanta assistência assim, e futuramente é só manter e a gente fazendo as restaurações e os consertos e mantendo, né? Futuramente talvez colocar uma porcelana, que era o que a gente tinha conversado, se preciso. Só de tu saber que, tipo, é uma estrutura que deu um sorriso diferente, assim, que não tem mais aquele medo de, meu Deus, eu comer uma maçã. Eu lembro que eu te falei quando eu vim a primeira vez, eu falei, Diego, eu tenho medo de comer uma maçã, porque todas as vezes que eu comia, tipo, dava uma batidinha, dava uma quebradinha na lateral. Então, tipo, meu Deus, agora zero esse problema, assim, tipo, sabe? É como se fosse o meu dente natural, né? Que eu nasci com esse dente sem perfeito, entendeu? Então, cara, é muito massa, sério. Consultas online são uma recorrência aqui na clínica. Cada vez mais tem sido uma maneira muito fácil da gente se conhecer primeiramente, para depois a gente discutir teu caso. Então, agenda com a gente, você vai ter um primeiro momento para a gente tirar algumas dúvidas, tirar alguns mitos e poder alinhar os pensamentos, para que você saiba como rodam os tratamentos aqui, para você entender, tirar as dúvidas e a gente conseguir fazer o melhor tratamento. Você sabia que as consultas online hoje já representam 30% das consultas que a gente faz aqui na clínica? Uma primeira consulta é onde a gente vai se conhecer, onde a gente vai entender os seus desejos, o que é possível, tirar algumas dúvidas. E para pacientes que são de fora, de outros países, de outros estados, eu solicito os exames na cidade onde você está, recebo eles e ele com todas as informações, as suas queixas, eu consigo ter uma visão muito aproximada daquilo que a gente vai poder fazer, te passar um orçamento para a gente poder executar o tratamento. Faz uma consulta online, agenda aqui com a gente, tenho certeza que você vai se surpreender com os resultados. Aqui na clínica a gente conta com um laboratório próprio de prótese, que faz toda a parte de lentes de contato, da parte de prótese sobre implante. Então, toda a produção ocorre aqui, o paciente tem a oportunidade de conhecer o processo de funcionamento, debater teu caso com o ceramista que está realizando o caso, para assim chegar no sorriso dos seus sonhos. Uma vez que você vê como o processo acontece, como tudo é esculpido manualmente para chegar aos melhores resultados, você consegue selecionar o quanto de transparência, o quanto de detalhes você quer no seu sorriso e trazer como, Diego, esse é o sorriso que eu tenho no sonho. Vamos ver se ele se encaixa no seu caso. Com certeza a gente vai construir junto o melhor sorriso para você. Quantas vezes você já foi na frente do espelho e fez esse movimento para tracionar a sua pele e dar aquele efeito lifting? Nós temos aqui na clínica o procedimento de lifting facial não cirúrgico. Ele é um procedimento que proporciona essa tração na face usando fios aqui na região temporal. Ele não é um procedimento para todo paciente, então precisa passar por uma avaliação prévia e ver se o rosto tem essa indicação. Se você acha que ele pode ser para você, agende sua consulta e vamos conversar. Já na contramão das resinas, muitos pacientes chegam me pedindo, Diego, eu quero que seja em resina, porque porcelana desgasta. Só que a porcelana tem a indicação correta dela, ela é um material maravilhoso e ela vai fazer o trabalho que a resina não consegue fazer. Então, quando a gente pega um caso como esse, a paciente já tinha restaurações antigas, dentes manchados, dentes que estavam com escurecimento por tratamento de canal ou por retrações que vieram a acontecer, a porcelana consegue bloquear essas cores, consegue chegar numa cor desejada com uma camada muito fina, ou seja, ela acaba sendo mais conservadora do que a resina. O que acontece é que muitas vezes os doutores falam que a resina não desgasta e botam uma resina muito volumosa, fazendo aqueles dentes gordos que vão inflamar a gengiva. Então, cada material com sua indicação, cada material tem um potencial incrível, desde que bem planejado. Esse caso aqui foi um orgulho para a gente entregar. A paciente está radiante, está com um sorriso que está iluminando e é um motivo de orgulho enorme para o pessoal da clínica aqui.
que a prótese protocolo vai mudar a sua vida? Qual que é a diferença entre uma prótese e outra? A maneira que ela é suportada, ou seja, como ela é fixada na boca. A dentadura comum vai encaixar lá na gengiva e ela tem uma sustentação, mas não dá para tu morder algo mais duro que ela pode deslocar. A prótese sobre implantes, ela tem a fixação sobre os implantes, mas sobre a parte estética parece que é a mesma coisa. A diferença é a fixação total, a segurança total e a possibilidade de morder alimentos duros sem nenhum problema, com medo de deslocar essa mordida. Você tem total segurança e total confiabilidade. Por que a prótese sobre implantes é tão melhor do que a prótese normal, ou a dentadura, como se chama? Basicamente porque as duas se parecem a mesma coisa. Olhando de frente, o paciente vai sorrir, vai mostrar dentes. A diferença é a fixação. A dentadura, o paciente tira, não tem a segurança e a estabilidade. Já a prótese sobre implantes vai ser fixada sobre os implantes, parafusada e total segurança ao morder. Você não consegue, ela não desloca de posição, você tem total potência na mordida. Agenda a sua avaliação. Sabe aquele medo de estar numa festa de família e a sua prótese soltar ou até mesmo ficar balançando na boca, não te dando a segurança ao comer qualquer alimento? Deixa eu te apresentar a prótese protocolo, que é parafusada sobre os implantes, ou seja, ela é fixa na boca, dando total conforto ao comer, ao falar, independente do alimento. Vem fazer uma avaliação com a gente, eu te apresento a melhor prótese do mercado. Um material que é muito subjulgado e que muitas vezes passa por um material ruim são as resinas compostas. Mas quando bem tratadas, quando bem feitas, elas podem fazer milagres nos casos dos pacientes. Olha esse caso aqui, onde a paciente veio com facetas em resina que já estavam pigmentadas, manchadas, mas por quê? Porque não foi bem tratada, não foi bem polida, não foi bem finalizada e não foi dada a anatomia que o dente natural tem que ter. Então, em uma consulta, olha como a gente conseguiu devolver as áreas de espelho correta, melhorar a cor, dar as transparências incisais do dente. Então, são todos detalhes que no final das contas o dente vai ganhar naturalidade. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Não existe material ruim, existe material que não foi feito ou não foi indicado no momento certo. Agenda uma avaliação com a gente. E aí, já sentiu seus dentes hoje? Por incrível que pareça, a maior parte das pessoas não para passar a língua nos dentes e sentir eles lisos, sem nenhuma rugosidade, sem tártaro ou até mesmo sem nenhuma inflamação na gengiva. E isso ocorre principalmente pela falta de uma boa limpeza, que ocorre principalmente não só para remover todo o tártaro da boca, mas também para promover uma melhor higiene para as pessoas, para evitar com que a gengiva inflame e gere um mau hálito, ou até mesmo em casos mais severos, que gere até um desconforto como cáries ou problemas maiores na boca. Por isso, a gente recomenda que todo paciente tenha uma frequência de 4 a 6 meses entre cada limpeza. Vem consultar com a gente te mostra a melhor limpeza para tu sair com seus dentes lisinhos. Vim aqui esclarecer alguns mitos e verdades sobre a toxina botulínica para vocês, o famoso Botox. E o primeiro de todos é: o Botox é para todo mundo? Sim, ele pode ser aplicado dos 20 anos, sem idade limite, em todos os tipos de pele, no inverno ou no verão. Ele volumiza? Não, o Botox não tem o poder de causar volume no rosto, ele apenas vai tratar linhas de expressão ou rugas já existentes, mas ele não tem o poder de causar aquele inchaço no rosto ou aquele volume.
Ele é preventivo? Sim, o Botox pode ser feito desde o início, desde que não tenha rugas de expressão já aparentes. Então ele age como forma de prevenir que rugas venham a aparecer. Então quando você está com o Botox agindo na sua pele, você evita de que aquela pele fique quebrando, como a gente diz, e forme uma ruga. Ele é tratamento? Sim, o Botox também é usado para aquelas rugas que já existem. Nem sempre ele vai conseguir amenizar 100% delas, às vezes temos resultados de 80%, 90% e precisamos associar com outros procedimentos, mas ele é usado como tratamento para aquelas rugas que já existem. Ele perde o efeito? Sim, o Botox tem um tempo de durabilidade que pode durar de até 6 meses. E isso depende de cada indivíduo, de cada organismo. Então vai depender do dia a dia, da rotina do paciente, mas ele tem um tempo de término. Por isso a importância de fazer ele sempre regularmente, para que não deixe esse efeito sair por completo e sempre você esteja retocando e evitando que essa ruga quebre a pele e fique cada vez mais profunda. Se você nunca fez Botox, agende, você não vai se arrepender. E se você já faz, lembre-se sempre, o tratamento contínuo é sempre o melhor. Há 14 anos, quando eu comecei na odontologia, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu tinha uma visão da odontologia, mas tinha um sonho bem maior. Então, esse sonho, quando hoje a gente consegue realizar a odontologia que eu sempre sonhei, com todos os elementos, com toda a tecnologia, conseguindo entregar uma estrutura e um tratamento eficaz, com qualidade inquestionável, é a realização de um sonho. Quando a gente chega nesse ponto, com uma equipe bem treinada, com uma equipe que entende todo o tratamento, faz os planejamentos juntos, cada um entendendo o global, mas especialista em sua área. Quando os tratamentos fluem, o paciente sai feliz, aí sim, a gente está satisfeito, o paciente sai satisfeito e aí a coisa funciona. Com certeza você já experimentou, realiza com frequência ou conhece alguém que faz Botox, não é mesmo? Então esse vídeo é para você. Dentro da harmonização facial há uma crescente discussão referente à naturalidade e individualidade dos procedimentos. E sem dúvida existem 2 procedimentos essenciais para tornar uma pele com aspecto jovem e saudável sem alterar a sua identidade facial. A toxina botulínica e o bioestimulador de colágeno formam uma dupla poderosa que todos podem e devem fazer. E não se trata apenas de realizar uma vez e esquecer. Esses procedimentos a longo prazo contribuem para que você tenha uma pele livre de rugas e daquele aspecto envelhecido que tantas vezes nos incomoda. Nós planejamos um protocolo individualizado para atender às suas necessidades específicas. Agende sua avaliação e vamos juntos construir a sua melhor versão. A criação de um novo sorriso e um projeto para atender aos sonhos e à expectativa do paciente, ele passa pelas nossas mãos sempre com muito planejamento. E aqui eu vou compartilhar um pouco de um caso que a gente construiu junto com o paciente, mostrou os pontos onde a gente deveria intervir, porque uma das exigências dele é que ele queria naturalidade, ele não queria um sorriso extra branco, mas queria que funcionasse, que voltasse a aparecer. Então aqui fica claro a gente observar que esse dente apresentava já um desgaste linear e com isso os dentes foram ficando cada vez mais encurtados. A gente pode ver que nessa imagem aqui a gente tem as linhas estéticas do sorriso. Fica fácil entender então que no caso dele, essa linha 3 estava passando quase que horizontal ao sorriso dele, deixando um aspecto envelhecido. Então aqui eu marquei ela novamente para dizer, aqui deveria ser o comprimento do dente dele. Então a gente trazer esses dentes numa posição mais adequada para eles demonstrarem mais esse sorriso e devolver novamente a função correta do sorriso dele. Olha a vista como ficava em boca, como está faltando um preenchimento de dentes aqui. Quando a gente observa que foram colocados dentes já numa posição que faziam essa curvatura de sorriso, ao contrário do que estava acontecendo aqui, que era um sorriso quase que invertido, a gente alcançou o objetivo de mostrar os dentes na medida certa, dar claridade para esse sorriso, para conseguir chegar num efeito de sorriso com encaixe correto e com estabilidade, para que o dano que foi causado não volte a acontecer. Agenda uma consulta com a gente.
qual que é a grande revolução da ortodontia? Você pode dizer que nos últimos anos foram os alinhadores e o principal deles é o Invisalign. O que é o Invisalign? Ele é uma sequência de placas transparentes que você remove e que vão levando o seu dente para a posição. Por que a gente escolheu o Invisalign? Porque é a marca de maior renome mundial e que entrega resultados. Existem outras marcas no mercado, existe muita discussão que entrega o mesmo resultado, só que a expertise deles de 20 anos já chegou num refinamento que hoje qualquer movimentação é possível, se bem programada e se bem executadas. O aparelho não faz milagre, o planejamento dos doutores com experiência e com know-how de estética, de oclusão, ou seja, a maneira que vai fechar essa mordida, é que vão levar ao sucesso do tratamento. Busque doutores que, em primeiro lugar, levem o planejamento muito a sério, porque a grande vantagem, na minha opinião, do Invisalign é a gente poder ver todo esse planejamento antes, o paciente poder ver o que vai acontecer no seu caso, para daí, junto com o dentista, poder topar o tratamento. Jamais foi possível isso. Antes se colocava aparelho, ficavam 4, 5 anos de aparelho em alguns casos, e você nem sabia como é que ia ficar no final, não fazia ideia. Hoje a gente já faz uma projeção de tudo isso antes de começar, para você saber o tempo de tratamento, o resultado esperado, como é que vão ficar essas posições de dentes, para daí sim a gente conseguir os melhores resultados estéticos, normalmente num tempo muito abaixo do que se conseguia com o aparelho convencional, e principalmente com conforto e com a possibilidade de visualização. Você tira o aparelho e você vê a coisa está acontecendo, meu sorriso está melhorando e você sabe em que estágio você está do tratamento. Isso é fantástico. Agenda uma avaliação com a gente, tenho certeza que você vai se surpreender com os resultados. Eu achava os meus dentes bonitos, né? A única coisa é que eles eram amarelos. E quando eu descobri que aqueles dentes eram pagos, eu pensei, opa, então vamos lá, vamos ver como é que funciona esse negócio, né? Eu sou uma mulher comum como qualquer outra, né? Então, eu tenho os meus sonhos e eu vou dizer para vocês, se hoje alguém me perguntar qual é o meu maior sucesso, eu digo para vocês que eu tenho 3 maiores sucessos e o nome deles é Laura, Helena e Lucas. Então são as pessoas que me inspiram cada dia a acordar, olhar e dizer não, a vida vale a pena porque eu tenho eles, né? Todo início de ano eu traço as minhas metas. Então coloco lá o que eu desejo para o ano e o que eu desejo para os próximos anos também, né? Mas principalmente para o ano. Colocar lentes de porcelana nos meus dentes foi uma meta estabelecida no ano passado. Na verdade, faz 2 anos que eu tinha isso como meta e eu consegui realizar esse sonho no ano passado. Eu conheci o Diego através do Reimar, que é o meu cunhado. Ele veio aqui primeiro, né? E conhecer o trabalho do Diego, aí eu vi que o trabalho ficou excelente, eu pensei, vou lá, vou conhecer. Os meus dentes, eu achava os meus dentes bonitos, né? A única coisa é que eles eram amarelos. Engraçado porque eu via algumas pessoas com os dentes branquinhos e lindos, e eu pensava assim, nossa, como foram abençoados com um dente tão lindo, né? Antes de eu saber da existência desse trabalho todo, né? E quando eu descobri que aqueles dentes eram pagos, eu pensei, opa, então vamos lá, vamos ver como é que funciona esse negócio, né? E daí o Reimar fez, como eu falei, gostei do trabalho que foi feito com ele. Vim aqui, conheci e comecei o meu tratamento. Os meus dentes, eles eram grandes e tem alguns dentes que a gente observa que são menores e tem que fazer eles aumentar. E no meu caso, os meus dentes não eram pequenos. E eu tive que lixar os meus dentes. E aí aquilo ali, assim, pra mim, mexeu bastante comigo, né? Porque eu notava essa diferença nos meus dentes. As pessoas que estavam comigo no dia a dia nem reparavam, mas eu sentia que tinha alguma coisa diferente nos meus dentes. E aí, conversando sempre com o Diego, e ele dizia assim, ó, Nádia, agora a gente vai fazer a prova. E ele disse pra mim, ó, Nádia, a maioria dos casos não fica bom na primeira vez. Então, assim, ó, já tô te avisando isso pra tu não ficar preocupada. E eu achei que eu estava preparada psicologicamente pra essa situação, né? E quando ele colocou a prova nos meus dentes, nossa, cara, aquilo começou a me acelerar o coração, me deu um desespero. E eu pensei comigo, gente do céu, e agora? O que eu fiz? E eu pensava assim, até que meus dentes nem eram tão feios, e agora o que, sabe? Não tem mais volta, porque tinha lixado os meus dentes e eu tinha que ver como é que aquilo ia ficar.
E eu saí e disse, ó, Diego, desculpa, mas não gostei, não é isso que eu quero. Eu sei que eu saí assim, ó, daqui aquele dia, eu passei mal, eu fiquei ruim do estômago. E eu pensei, agora ferrou. Fui lá para consertar um negócio e, enfim. Mas o Diego já tinha falado aquilo para mim. Eu pensei comigo, vamos esperar. O Diego, ele é extremamente detalhista. Eu não sou uma pessoa extremamente detalhista, mas claro que eu gosto das coisas bem feitas, né? E o Diego, ele dizia pra mim assim, ó, tu só vai sair daqui extremamente satisfeita. Isso me deixou segura em relação ao trabalho dele, né? Quando ele colocou as lentes pela segunda vez, eu posso dizer para vocês que eu fiquei extremamente feliz com o resultado. Eu me encantei com o meu sorriso. Eu digo para vocês assim, eu sou uma pessoa que sempre gostou de sorrir. E eu já ria muito com os meus dentes amarelos. E agora com os dentes brancos, eu posso sorrir muito mais. Teve um dia que ele me chamou de minha flor. E aí eu pensei comigo assim, depois daquela situação da primeira prova. Minha flor? Olha, tu só vai poder chamar de minha flor a hora que essa boca realmente tiver 100%. Porque senão tu vai conhecer os espinhos dessa flor. E aí, quando ele colocou a segunda prova, que eu me olhei no espelho, aí eu pensei, não. Aí agora o negócio funcionou. Ai, as crianças já disseram, mãe, quando eu crescer eu quero fazer igual. Aqui na clínica a gente conta com um laboratório próprio de prótese, que faz toda a parte de lentes de contato, da parte de prótese sobre implante. Então, toda a produção ocorre aqui, o paciente tem a oportunidade de conhecer o processo de funcionamento, debater teu caso com o ceramista que está realizando o caso, para assim chegar no sorriso dos seus sonhos. Uma vez que você vê como o processo acontece, como tudo é esculpido manualmente para chegar nos melhores resultados, você consegue selecionar o quanto de transparência, o quanto de detalhes você quer no seu sorriso e trazer como, Diego, esse é o sorriso que eu tenho no sonho. Vamos ver se ele se encaixa no seu caso. Com certeza a gente vai construir junto o melhor sorriso para você. Doutor, eu preciso usar aparelho antes de usar lentes? Preciso, em todos os casos, fazer uma correção de posição antes de ir para as lentes? A verdade é que a maioria dos casos a indicação correta sim, mas aqui eu vou trazer um caso diferente, um caso que tinha indicação para fazer uso do aparelho, mas a paciente rejeitou essa possibilidade, ela tinha uma viagem muito próxima à marcada. E é interessante observar aqui que esse caso apresentava alguns detalhes, tá? Primeiro, manchamentos por restaurações antigas, alteração de cor, posição dos laterais estava à frente dos dentes centrais, e no sorriso feminino a primeira qualidade que a gente deve observar é os centrais estão em evidência da maneira correta, como é que esse conjunto está acontecendo em volta. Então aqui é uma vista oclusal, então a gente via, foram restaurações trocadas que estavam inadequadas. Então essa parte de base é inegociável, a gente precisa deixar a base correta para não perder mais dentes. A relação estética depois a gente vai negociar, então vamos entender. Esse foi um primeiro projeto que a gente fez, olha como mudou da parte superior, que eu tinha esses ângulos aqui incorretos, nós trouxemos eles por uma curvatura de sorriso correta, com o central tendo uma dominância, e aí sim, a paciente foi para casa com esse teste, aprovou, a família aprovou, as filhas gostaram, e aí sim, a gente partiu para o preparo dos dentes. Então, sabendo que ia ter que fazer um preparo um pouquinho maior nesses dentes que estavam fora de posição, para daí entrar com as porcelanas, dando a vitalidade, a cor, o tamanho de acordo com aquilo que foi projetado. Então, isso é importante, controle do passo a passo, o paciente aprovando cada etapa, para daí sim a gente ter um antes e depois que não seja uma surpresa, que seja só uma surpresa positiva, vamos dizer assim. A gente pode ver que daqui para cá a gente tem quase que a mesma cor, mas o desenho do sorriso mudou. No outro, a gente aperfeiçoou as cores de acordo com o desejo da paciente, tendo dentes com delicadeza, com características de dente. Aí sim a gente atinge o sucesso. Você já ouviu falar do laser Lavien? Ele é hoje o tratamento mais seguro para diminuir melasma a nível mundial. E não só isso, ele também proporciona rejuvenescimento facial, fechamento de poros, diminuição de manchas em geral e diminuição das linhas de expressão.
E o melhor de tudo, sem que você precise pausar a sua rotina do dia a dia. Ele é um laser diferente dos lasers comuns que a gente conhece de antigamente. Você pode fazer ele hoje e amanhã seguir sua rotina normalmente, inclusive pegar sol, trabalhar, usar maquiagem, sem que ninguém perceba que você fez esse procedimento. Sua pele ficará um pouquinho áspera por alguns dias, mas ela não irá descamar. Vai sair um farelinho quando você lavar o rosto. E após 10 dias, você terá uma pele de porcelana com as manchas diminuídas e um bom rejuvenescimento de colágeno. Ele pode ser feito tanto por homens quanto mulheres. Inclusive, vários pacientes nossos já colocaram ele no seu calendário de tratamento da pele. Vem experimentar você também. As lentes de contato, os laminados cerâmicos, as facetas, seja como chame esse tratamento, normalmente é o queridinho aqui da clínica. Então o paciente vem para reabilitar um sorriso, para poder conseguir chegar no resultado que ele tanto sonha. Se trata o quê? De uma película de porcelana que vai ser colada sobre o dente e ela tem uma colagem definitiva, ultra resistente. Você vai poder morder, vai poder escovar os dentes normalmente. Só que tem um ponto específico, essas lentes têm que parecer dentes. Eu não posso fazer lentes ultra brancas com um formato gordo demais ou um formato que não exista na dentição natural. Então buscar essa harmonia, acertar esses formatos, essa é a nossa paixão por aqui. Acertar as cores, as transparências que essa lente vai ter, cada detalhe que o dente natural tem e que é tão difícil reproduzir. Porém, essa é a nossa obsessão. Vem consultar com a gente, tenho certeza que você vai amar os resultados. E agora, com tudo inaugurado, com toda a clínica completamente montada, vou mostrar um pouquinho para vocês e explicar por que é tanta vantagem ter um laboratório dentro, ter os exames dentro, por que o paciente tem tanto a ganhar. A gente verticalizou todo o sistema, toda a parte de tratamento para quê? Para que você venha, execute os exames, execute o tratamento, possa ver como é produzida essas lentes, discutir com a ceramista que vai produzir o design do seu sorriso e aí sim aprovar e a gente finalizar o caso. Vem conhecer um pouquinho comigo. Aqui na parte de cima a gente já está diretamente no laboratório. E é aqui que essas duas artistas vão trabalhar em cima do caso de vocês. Hoje elas estão trabalhando na escultura de alguns casos, para que, de acordo com o que a gente combinou com o paciente, ela fazer a escultura para que a gente teste em boca e ele aprove. Cara, gostei, achei sensacional o sorriso. Aí sim, a gente aprova e roda em porcelana isso. Uma vez que a porcelana fica pronta, vai ter que ser daquele jeito? Não, a gente prova novamente, o paciente aprova, gostou da cor, gostou do tamanho, gostou do desenho do sorriso? Aí sim, a gente aprova e finaliza o caso. Vem cá conhecer outra parte da clínica. Agora os exames também vão ser... Ó, já está tendo reunião aqui, primeiro dia de exame. Então, toda a parte de tomografia, o paciente já faz a captura aqui, já vai poder ter a ciência se está legal, se tem osso, se não tem, o que a gente precisar para o tratamento, tudo está englobado aqui. Vem conhecer a clínica, agenda uma avaliação com a gente, eu tenho certeza que você vai gostar dos resultados. Você que tem essas restaurações escuras na boca, saiba que isso é uma odontologia ultrapassada. Aqui na clínica a gente realiza a odontologia de mais alto nível, realizando a troca dessas restaurações, sem gerar sensibilidade e trazendo muito mais benefícios ao dente. Acompanhe esse caso, onde a gente realiza a troca dessas restaurações, essa restauração gera trinca, gera cárie e até um escurecimento do próprio dente. A partir do momento que a gente limpa todo esse substrato, eu consigo dar uma nova vida para o dente, trazendo muito mais qualidade e naturalidade para ele. Quer saber mais? Clica no link e agenda a tua avaliação.
Mas eu nunca tinha botado um batom de cor, um batom vermelho, nunca. Porque a primeira coisa que te destaca num batom é o teu dente. Tu não aceitar convites porque tu não te sente segura por causa de um sorriso. Então, assim, nossa, eu tô impactada até hoje. Eu tava num momento difícil, num momento que eu nem olhava mais pra mim. A gente só, olhava a família. Momento de, vamos falar a palavra luto, então. Foi um ano muito difícil, um ano que a gente teve que se redescobrir. Eu comecei a me analisar e eu até perguntava para a família, quando eu comecei a analisar aquela foto, como que eles me viam e não me falavam. Puxa, você não tá bacana, teu dente não tá sendo legal, teu sorriso não tá sendo legal. E eu sou uma pessoa que eu tenho um sorriso largo. Nesse meio tempo, eu no Instagram, gente, assim, em casa, eu seguia uma moça que era aqui de Jaraguá do Sul, hoje ela mora em São Paulo, a Diana Couto. E eu dizia, meu Deus, mas essa moça tá com um sorriso muito bonito, ela é aqui de Jaraguá. Será que ela foi algum dentista aqui em Jaraguá? Até que eu tomei, assim, a coragem, e no direct dela eu disse, mas Di, me diga de onde que você tem esse sorriso? Mas ela não respondeu, assim, não demorou 5 minutos, ela respondeu, Lu, é aí de Jaraguá mesmo, é com esse cara aqui, esse maravilhoso aqui, e marcou o Dr. Diego Maier. Eu digo, meu Deus, como que você não sabia, não conhecia, nunca tinha ouvido falar? Aí eu fui pesquisar, Maier, odontologia, daí eu comecei a ver, puxa, mas acho que isso aqui resolve meu problema. Porque eu assim, na época ali eu já tava com 51 anos, aí eu pensei, começar a botar aparelho agora, eu já tinha colocado aparelho antes, não vou fazer isso. Tem que ter alguma coisa, mas eu não quero partir para aparelho. Assim, a primeiro momento também cheguei nervosa, meu marido veio junto porque sabia da importância de escutar uma coisa que ia dar certo ou que não ia. Não, tu tá te empolgando com o sorriso da Diana Couto, não é isso que tu vai ter, não é pra ti, Então, o Dr. Diego na época, uma tela de computador na parede, aí ele assim, Lu, vamos ali na salinha, vamos escanear ali a tua boca e vamos fazer um planejamento. Tá bom, vamos. Eu já achei super moderno fazer esse scanner, a gente sabia que a maioria dos lugares, vai primeiro fazer uma panorâmica, vai fazer alguma coisa tudo fora, como que ele já vai me fazer hoje? Ele fez rapidinho, daí cheguei, vi toda a minha boca lá no telão enorme, uma tela de TV grande na parede, daí eu me assustei mais ainda, já fiquei com vergonha. Aí ele disse, não, Lu, aqui a gente tem um planejamento, a gente faz uma coisa individualizada, é pra ti, é no teu perfil. Daí eu falei pra ele do meu problema que eu tinha na mandíbula de dormir, de dor de sair com a bochecha toda mordida. Aí ele disse, não, a gente vai corrigir isso aí tem tudo a ver com a oclusão, ainda nunca me esqueço essa palavra, da tua mordida. Eu digo, então tá. Aí do nada ele pegou o mouse e começou a acrescentar assim um branquinho em cada meu dente, mudar a cor. De repente eu olhei, meu Deus, olha o sorriso que ele construiu na tela. E ali eu acho que ele podia cobrar o dinheiro que ele quisesse, porque eu ia botar tudo que eu tinha empenhorado para fazer quando eu vi o sorriso ali na tela do computador. Aí eu digo, não, vamos fazer, isso demora muito, porque assim a gente sabe que meu marido tinha acabado de fazer um tratamento em outra clínica que levou 2 anos. Aí o Diego, não, isso aqui eu te entrego até final do ano. Daí eu disse, nossa, meu aniversário em outubro, vai estar pronto? Olha, Lu, se tudo der certo, vai estar pronto sim. E começamos. A princípio achei que era só com o Dr. Diego, mas não, passei por todos. Acho que tudo que eu tinha de coisas, restaurações, canal, tudo que eu tinha antigo, eles começaram lá de baixo, eles fizeram tudo novo, eles fizeram com excelência, e sem contar assim que os profissionais, a equipe, todos são muito amigos hoje. Nossa, eu tenho eles no meu coração, assim. E então até ainda finalzinho de novembro daquele mesmo ano, acho que deu 4 meses, ele concluiu o trabalho e eu, que sou muito falante e italiana, daquela que entra falando, antes eu já tinha receio, parece assim que eu falava e já não abria mais. Sabe quando tu fala que tu não abre mais os lábios?
Aí eu já, nossa, escancarei de rir, parece que tudo é foto só rindo, eu não consigo fazer foto séria. Agora eles estão pegando meu pé em casa, mas tu não faz foto séria? Não consigo, eu chego a rir sozinha no espelho. O que ele planejou, ele concluiu com muito êxito e com muito perfeccionismo, porque por mim já na primeira prova já tinha dado ok, já estava 99% maravilhoso, e ele, não, a gente vai mandar novamente, vamos deixar 100%. Então assim, nossa, eu tô impactada até hoje. O que a gente tem que priorizar? Aí é a prioridade do paciente. Então, assim, ele chega com uma queixa estética, a gente tem que ver o que a gente pode fazer para ajudar ele, para poder devolver a autoestima dele de uma maneira que a gente agrida pouco ou não agrida nada o dente, porque assim, não vale a pena fazer um tratamento em detrimento da saúde desses dentes. Então, esse era um exemplo de um caso que a paciente tinha um incômodo pela diferença de coloração desses dentes centrais, só que o que a gente tem que primeiramente observar antes de pensar em mexer em qualquer sorriso. O que o sorriso já tem de belo? Então ela já tinha o formato, o desenho de sorriso, combinava com ela, tinha dentes com um volume bonito. Então nosso papel era acertar essas cores e fazer pequenos aprimoramentos. Quando a gente observou que o conjunto do sorriso dela era belo, o nosso único papel era acertar a coloração desses centrais, evidenciar o sorriso que já era bonito e fazer, ou seja, com clareamento, com pequenos ajustes em resina, a gente conseguiu trabalhar apenas em 2 dentes, mas que no efeito geral do sorriso parece que ela trabalhou em mais dentes, tá? Então é um caso bastante especial pra gente esse, porque é um caso de impacto. Quando a gente fala os 2 dentes da frente, é o dente que mais chama atenção, o dente que comanda a coloração do sorriso, e a gente ficou muito feliz de poder entregar um caso que impactou a vida dela sem agredir outros dentes, e sim só evidenciando o que ela tinha de bonito, um clareamento e alguns ajustes. É isso aí, até o próximo caso. Primeira coisa que a gente tem que pensar, a união de todas as especialidades da odontologia chama-se reabilitação oral. Todos os casos aqui são tratados como uma reabilitação. Por quê? Porque o paciente às vezes acha que o problema dele ele precisa fazer um implante, só que a gente sabe que eu tenho que trabalhar a gengiva, tem que trabalhar o arranjo dos dentes para ele conseguir chegar onde ele queria, mas ele não sabe como. Assim como o engenheiro vai ditar como uma obra vai andar para a coisa funcionar, não adianta eu começar pelo telhado, botar as estruturas, mas eu esqueci de passar o encanamento, a fiação. Esse plano quem tem que montar é a gente, mas quando que o dentista vai conseguir fazer isso? Quando ele tem noção e expertise de mais de uma área, pelo menos 3, 4, 5, porque todo dia aparecem pacientes para mim achando que tem um problema, porém é outra especialidade que vai resolver. A junção dessas especialidades é o importante para quê? Para que o caso venha e a gente trate da maneira correta, na ordem correta principalmente. Não pule etapas. Aí sim a gente consegue sucesso de tratamentos, aqueles tratamentos que realmente mudam vidas, que a pessoa sai emocionada. Ela começou pela base, ela restaurou bem dentes, deixou de perder dentes, colocou aqueles dentes que faltavam com implantes. Às vezes movimentamos os dentes com Invisalign ou com outro aparelho e aí finalizamos com resinas estéticas ou com lentes em porcelana. Muitas pessoas acham que só as lentes vão resolver um caso, mas todo o tratamento acaba sendo estético quando você coloca os dentes em posição, faz eles aparecer da maneira correta, numa coloração bonita, um sorriso natural. Esse é o objetivo e um sorriso que combine com você. Aí a gente tem os melhores resultados. Agenda a tua avaliação. Você sabia que existem 2 procedimentos maravilhosos para estimular o colágeno da sua pele? O bioestimulador de colágeno injetável e o ultrassom microfocado, o Ultraformer, formam uma dupla maravilhosa que proporciona um boom de colágeno na sua pele. O efeito é como se o paciente tivesse rejuvenescido até 5 anos. Aqui no consultório, vários pacientes já estão experimentando a combinação maravilhosa que é essa dupla. Agende sua avaliação e venha também embarcar nessa jornada. O meu nome é Carolina, eu sou nutricionista há mais de 14 anos. Me especializei em nutrição clínica funcional e nutrição esportiva funcional, sou mentora em saúde da mulher. E o que você pode esperar da AIA? Possuímos um método eficaz para emagrecimento saudável e sustentável, com um acompanhamento personalizado para cada etapa do seu processo. Por isso, não perca tempo e agende a sua consulta aqui na AIA.
Olá, sejam bem-vindos à AIA. Eu sou a doutora Chanchale, especialista em harmonização facial, e hoje vou compartilhar com vocês um pouco sobre o meu trabalho e como faço para rejuvenescer a sua beleza naturalmente. Sou formada cirurgia dentista com especialização em harmonização orofacial e estou na área há 8 anos, ajudando os pacientes a realçar a sua beleza. Se você quer se sentir mais confiante e satisfeito com a sua aparência, agende sua avaliação. Eu sou Soraya Laísa e vou te apresentar os mais inovadores protocolos corporais, faciais e de emagrecimento que Jaraguá do Sul já viu. Imagine tratamentos que não só trazem resultados visíveis, mas também proporcionam uma experiência única e revitalizante. Os nossos protocolos foram cuidadosamente desenvolvidos por especialistas para garantir eficácia máxima e segurança total. Os nossos profissionais são altamente treinados e especializados nas mais diversas técnicas de saúde, beleza e bem-estar. E agora, com tudo inaugurado, com toda a clínica completamente montada, vou mostrar um pouquinho para vocês e explicar por que é tanta vantagem ter um laboratório dentro, ter os exames dentro, por que o paciente tem tanto a ganhar. A gente verticalizou todo o sistema, toda a parte de tratamento para quê? Para que você venha, execute os exames, execute o tratamento, possa ver como é produzida essas lentes, discutir com a ceramista que vai produzir o design do seu sorriso e aí sim aprovar e a gente finalizar o caso. Vem conhecer um pouquinho comigo. Aqui na parte de cima a gente já está diretamente no laboratório. E é aqui que essas duas artistas vão trabalhar em cima do caso de vocês. Hoje elas estão trabalhando na escultura de alguns casos, para que, de acordo com o que a gente combinou com o paciente, ela fazer a escultura para que a gente teste em boca e ele aprove. Cara, gostei, achei sensacional o sorriso. Aí sim, a gente aprova e roda em porcelana isso. Uma vez que a porcelana ficar pronta, vai ter que ser daquele jeito? Não, a gente prova novamente, o paciente aprova, gostou da cor, gostou do tamanho, gostou do desenho do sorriso? Aí sim, a gente aprova e finaliza o caso. Vem cá conhecer outra parte da clínica. Agora os exames também vão ser... Ó, já está tendo reunião aqui, primeiro dia de exame. Então, toda a parte de tomografia, o paciente já faz a captura aqui, já vai poder ter a ciência se está legal, se tem osso, se não tem, o que a gente precisar para o tratamento, tudo está englobado aqui. Vem conhecer a clínica, agenda uma avaliação com a gente, eu tenho certeza que você vai gostar dos resultados. Aqui, mais um daqueles casos queridíssimos aqui na clínica. A paciente veio com uma expectativa de que, poderia melhorar um pouquinho, mas quando a gente começa a olhar por outras abordagens, precisamos trabalhar a gengiva, precisamos melhorar os materiais, trabalhar a cor, a gente chega num resultado que nem a paciente espera. Ela busca uma melhora, mas a gente consegue evoluir esse caso por um caso que realmente surpreende no sorriso. Então, esse caso que a gente pode analisar, eu tenho a situação de resinas antigas, tá, que não estavam adequadas. Vocês podem ver que o formato dela estava quadrado. Uma forma estética aos nossos olhos, na parte dental, a gente precisa de um formato um pouquinho mais retangular para conseguir chegar no objetivo e ter uma harmonia, uma proporção áurea ideal para dar harmonia no sorriso. Então a gente está falando, por aqui esse dente deveria estar sendo trabalhado. Então trabalhamos as plastias, trabalhamos com dentes mais claros, o clareamento, fazendo toda a parte de base, restaurações que precisavam ser feitas, para daí sim a gente trabalhar o caso dela da maneira que fosse ideal. Olha o aspecto no sorriso como é que era. Então, dentes encurtados, mas eu não tinha margem para descer demais esses dentes, senão os dentes iam ficar grandes para ela, ou seja, eu precisava subir esses dentes com os recontornos gengivais, e aí aqui no dia da colagem, a gente já tem uma prévia, a gengiva ainda está inflamadinha ali, mas dentro de uma semana, agora ela passando o fio dental com segurança, podendo limpar muito bem esses dentes, em uma semana essa gengiva já vai conseguir chegar no seu posicionamento ideal, com saúde, sem sangramento. E olha lá, a gente ficou feliz demais com esse caso, porque todos os aspectos que a gente conseguiria agregar, as transparências de borda, os detalhamentos que a gente precisa usar, cicatrizando na posição correta, tá? A curva de sorriso, a amplitude e a luminosidade. A gente quer que o sorriso seja luminoso e não seja um branco opaco. Aí sim, a gente chega nos resultados que realmente vão surpreender e que vão encantar a gente, o paciente, a sua família. Agenda a tua avaliação.
Acompanha comigo esse caso. Esse paciente achou que o caso dele não tinha mais solução. Desde mau hálito, dentes com mobilidade, principalmente cáries avançadas, onde ele não tinha mais autoestima. E em poucos meses de tratamento, a gente consegue devolver função, naturalidade e principalmente, cara, conseguir mastigar com qualidade. Isso é qualidade de vida. Se você se identificou com esse caso, dá uma olhada no nosso perfil. Esse é um dos vários casos que a gente faz diariamente aqui na clínica, trazendo o melhor sorriso para você. Nessa mesma linha de um dente da frente, a gente está falando agora do dente ao lado. Essa paciente aqui passou por um trauma ao longo da vida, porque sempre esse dente vinha apresentando problemas. Ela sabia que ela ia perder esse dente entrou no estágio de reabsorção, ou seja, o ossinho dela reconhecia a raiz do dente como algo estranho. Começava a comer essa raiz, até que o dente fica sem raiz e a gente vem a perder ele. O que acontece? A principal dificuldade é, esse caso, essa paciente tinha um sorriso alto, onde expunha bem a faixa de gengiva, só que você pode ver aqui que a diferença de altura entre os dois dentes da frente, os dois principais dentes da estética, ficava em desarmonia. Então qual que era o nosso papel? Conseguir trazer essa gengiva para a altura correta para igualar com o dente do lado, e aí sim, eu fazer um novo dente ali e conseguir o sucesso estético que ela estava procurando. Então esse caso aqui, ele está em finalização, porém, aqui foi a foto pós-cirúrgica. O que a gente fez? Todos esses pontos aqui, tudo é para trazer essa gengiva para a posição correta. Colocamos um provisório copiando o dente do lado. Pode ver que depois de algumas semanas, olha como a gente já tem uma situação bem favorável aqui. Os dentes com as alturas corrigidas, a gengiva já estava quase recuperada totalmente da cirurgia, só que agora o caso está ganho. Agora é fazer essa porcelana, fazer ela copiando bem esse dente do lado, e aí a gente vai ter um sucesso de um caso que a paciente já não achava que tinha muita esperança, que ela vinha remendando, botando resina em cima, tentando ajeitar. Então é um caso que misturou cirurgia de implante com entendimento de harmonia estética. Entra em contato com a gente, tenho certeza que elas vão te surpreender com os nossos resultados. Outro ponto importante, eu pego muitos pacientes que a vida inteira tiveram dentista da família de confiança, então eles sempre acompanharam com o mesmo profissional. O que acontece? Quando o mesmo profissional sempre fez o trabalho e você não está satisfeito com o resultado, às vezes não é a especialidade dele, ou às vezes além da especialidade dele, ele precisaria de outras especialidades para poder entender o caso e chegar no resultado que realmente vai te agradar. Vem conhecer essa odontologia moderna, integrada, onde a gente não vai pensar sobre uma especialidade, a gente vai pensar sobre todas as especialidades que envolvem o teu caso. Porque aí, ou seja, mexi com o aparelho, mas não ficou do jeito que eu queria, mas talvez eu tinha que ter mexido com resinas ou porcelanas antes para daí chegar no resultado esperado. A gente tem que entender de tamanho de dente, morfologia de dente, o arranjo estético, para quê? Para caminhar na direção correta e chegar no resultado de sucesso. Porque às vezes é importante ter uma visão um pouquinho mais plural para a gente conseguir chegar num resultado que realmente vai atender os seus desejos. Manda uma mensagem para a gente, entre em contato, tenho certeza que nós vamos poder te ajudar. Eu sou a doutora Chanchali e faço a parte de harmonização e rejuvenescimento facial aqui na clínica. Eu sou Soraya Laísa, especialista em estética corporal e facial. Eu sou a Rafaela, especialista em cabelo e terapeuta capilar. Meu nome é Carolina, eu sou nutricionista aqui na AIA e sou especializada em nutrição clínica funcional, nutrição esportiva funcional e sou mentora em saúde da mulher. Nós somos a AIA, Saúde e Beleza. Se
Se você está na casa dos 40 e a sua barriga só cresce, calma, eu entendo perfeitamente o que você está passando. A perimenopausa e a menopausa são fases naturais na vida de toda mulher, mas sabemos que a alteração hormonal pode causar algumas mudanças nada desejáveis no seu corpo. É muito comum a gordura se acumular na região abdominal, mas eu estou aqui para te mostrar que não precisa ser assim. Como falei, os hormônios eles desempenham um papel fundamental na saúde da mulher, mas a boa notícia é que podemos controlá-los e assim controlar o nosso corpo. Se você está sofrendo com essa situação de aumento de gordura abdominal, agende a sua avaliação aqui na AIA. O principal problema de pacientes que vêm frequentemente aqui na clínica estão relacionados principalmente a... O cara já perdeu a esperança, ele já foi em diversos dentistas e já virou uma frustração. Poxa, tá sempre problema, ninguém resolve, tudo que eu faço falha. Pô, depois tem que fazer uma coroa, tem que fazer um implante e parece que o tratamento não anda, parece que a coisa não estabiliza. Eu venho te convidar para conhecer uma odontologia reabilitadora, uma odontologia de verdade. Não aquela para tapar buraco, para tratar sintoma, deu uma quebrinha e resolve, mas algo que realmente vai te dar prazer, confiança e orgulho do teu sorriso. Isso se constrói como se fosse uma obra. A gente vai pensar numa base bem feita, restaurações, várias restaurações que por tantos anos falharam, uma vez que elas estão bem feitas e com os dentes bem posicionados, ou seja, a gente vai tratar às vezes, tem casos que vão vir e vão ser só fazer as restaurações bem feitas, outros casos, tratar essas restaurações muito bem, os canais, o que tiver que ser feito e posicionar, ou seja, já é um tratamento de 2 estágios, de base e de posicionamento, seria com Invisalign ou com outro aparelho, e a gente tem a finalização estética. Alguns casos, onde eu já tenho um alinhamento inicial, a gente vai direto para as porcelanas muitas vezes, ou para as resinas, que a gente consegue corrigir mordida também com as lentes ou com as resinas funcionais para que funcione essa mordida. Diego, eu estou perdendo dentes, eu pego recorrentemente pacientes assim, vem conhecer uma odontologia que realmente vai buscar a causa e vai construir contigo uma solução. Não quer dizer que a gente tem que fazer tudo de uma vez, mas fazer na ordem certa para que a gente chegue no resultado que você tem orgulho, satisfação e principalmente coma, sorria com segurança. Vem conhecer o nosso trabalho, eu tenho certeza que você vai se surpreender com os nossos resultados. Aqui ó, acabei de receber uma mensagem do paciente, Diego, mas dá para terminar o tratamento para esse ano? Pode ter certeza que diversos casos a gente consegue resolver e aqueles que não serão finalizados já vão sair numa situação muito melhor. Ah, eu tenho problema em dente da frente, a gente já resolve ou faz um provisório muito bem feito para tu passar esse final de ano já com um sorriso que você tenha orgulho, que você saia bem nas fotos e vem sim, pode vir que a gente consegue resolver muitos casos até o final do ano. A gente tem um mês e pouquinho aí, mas com certeza a gente pode fazer muitas transformações ainda. Na última semana, uma paciente comentou comigo que o quão bom é ter os dentes para tu conseguir mastigar, para tu ter uma estética onde tu se sinta autoconfiante, onde a gente consiga ter qualidade de vida para ir num almoço de família e sair com os amigos, ou mesmo estar sozinho em casa, mas conseguir comer algo de qualidade, algo que a gente esteja afim. E isso me fez muito parar para refletir do o quão às vezes umas coisas que a gente se torna simples, como uma restauração, às vezes uma cirurgia de implante, que a gente às vezes faz tanto repetidas vezes, mas que para aquela pessoa representa mais do que qualquer restauração, mais do que um simples dente, mas sim uma qualidade de vida para ela conseguir mastigar melhor, para ela conseguir desde falar com os amigos, desde sorrir, desde comer às vezes algo que ela tem muita vontade, mas que ela tem tanto medo de que doa, de que vai inflamar a gengiva, ou mesmo que ela não se sente um prazer mesmo de conseguir mastigar algo. E quando a gente devolve tudo isso para ela, é tão gratificante ver o sorriso depois no rosto das pessoas, ou às vezes nas conversas de corredor, quando a gente conversa com um paciente e ele diz que não lembrava a última vez que tinha mordido uma semente de goiaba, por exemplo, ou que tinha comido uma granola, ou que às vezes não conseguia nem sentir realmente o gosto de um picolé gelado, por causa que tinha muita sensibilidade, ou que realmente não sentia prazer realmente naquilo. E conseguir devolver tudo isso para as pessoas é gratificante demais, e acho que essa é uma das nossas missões aqui na clínica, que é trazer realmente qualidade de vida e saúde para as pessoas.
Eu tenho observado que muitas mulheres não sabem que pode ter mais energia e disposição, reduzir sintomas do fogacho, melhorar a questão de pele e mulheres que estão na perimenopausa e menopausa com a alimentação. Todo mundo acha que para regular hormônios precisamos de mais hormônios, correto? Errado. Isso pode ser ainda mais prejudicial. Você, mulher, merece o melhor cuidado. Vem aqui para a AIA que eu posso te ajudar. Alimentos ricos em nutrientes, como grãos integrais, vegetais verdes escuros e sementes, pode fazer uma diferença enorme em mulheres que estão entrando na menopausa e perimenopausa. Esses alimentos ajudam a equilibrar os níveis hormonais e aliviar os sintomas da perimenopausa e menopausa. Além disso, alimentos fonte de ômega 3, como peixe, linhaça dourada, como tem propriedades anti-inflamatórias, pode melhorar a saúde do seu coração. Isso tudo vai contribuir para uma melhora no bem-estar, na saúde dessas mulheres que estão nessa fase. Conheça os segredos para o equilíbrio hormonal aqui na AIA. Agende a sua consulta e vamos conversar um pouquinho sobre a perimenopausa e menopausa. Dando sequência a alguns casos aqui, eu quero falar sobre casos bem especiais. São casos de pacientes jovens, muitas vezes, sem problema em um dente, porque sofreram, assim como eu, já quebrei os 2 dentes da frente quando era mais novo. Eu sei o quanto isso traumatiza, eu sei o quanto isso é um problema, envergonha o sorriso. Foi um dos motivos que me levou para essa parte de odontologia estética e reabilitadora. Não é só botar resina, é só botar porcelanas. E aqui eu tenho um caso que representa bem isso. A paciente teve um acidente quando era mais nova. Esse dente aqui com cor alterada, ele além de ter a cor alterada e os dentinhos ao lado estarem todos tortinhos, fora de posição, ele tinha uma raiz que estava fraturada. Só que esse dente permaneceu em boca por longo período. Qual que é a complicação desse caso? Se eu venho aqui e faço um implante, os dentes ao lado eles têm que movimentar para estar retos ainda, para estar na posição correta. Então a gente tinha um desafio, levar esses dentes para ficar alinhados, chegar na posição correta, para depois eu fazer a transição para o implante. Por quê? Porque o implante não ia carregar essa gengiva para a posição correta. Então quando a gente vem para uma segunda imagem, a gente pode visualizar aqui, na estética do sorriso dela, ela tinha esse desalinhamento que ele era muito presente. Então, uma vez que eu tenho isso aqui, eu tenho que corrigir essas posições antes. Então, nesse caso específico, a gente utilizou o aparelho fixo. Por quê? Porque o aparelho fixo ia estar trazendo esse dente numa velocidade mais lenta, o dente que tinha fratura. Para quê? Porque a gengiva acompanhasse. Então, é um caso que tu vê, um dente com a questão de movimentação de dente com o aparelho, mas é um caso que vai se tornando complexo por causa das peculiaridades dele. Então, uma vez que a gente conseguiu esse alinhamento, trazer esses dentes para uma posição melhor e conseguir, e intencionalmente nós levamos essa gengiva para uma posição um pouco mais abaixo, você pode ver aqui, ó, que os arcos de gengiva estavam corretos aqui. Aqui a gente levou um pouco mais abaixo, por quê? Porque eu queria ter uma folga com essa gengiva para depois corrigir o dente na posição correta para ficar igual aos outros. Então o que acontece? Quando a gente trabalhou essa ortodontia de uma maneira correta, conseguiu chegar num alinhamento interessante, a gente passa pela etapa de cirurgia de implantes, porque agora está tudo na posição, é a posição que vai ficar. Então fui lá, removi o dente com todo cuidado. Para quê? Para que toda essa parte de gengiva aqui fosse preservada. Então a gente fez todo esse trabalho para que isso aqui fosse preservado, ou seja, não posso romper aquilo, porque senão dá defeitinho na gengiva, vai atrapalhar a estética. Então, estética do sorriso não é só dentes, estética do sorriso também é gengiva, tudo isso funcional para que não fique um dente estranho ali. Tá? Então, uma vez que a gente removeu esse dente, a gente fez um dente provisório sobre implante e instalei lá. Pode reparar que aqui na gengiva a gente tem uma gengiva mais baixa, tem os pontinhos do enxerto que eu coloquei aqui de gengiva para dar mais volume, para essa gengiva ficar melhor. E depois de poucos dias, a gente pôde observar que eu tinha, em torno de 15 dias, a gente já tinha um aspecto favorável. A gengiva já estava aceitando bem esse novo enxerto aqui, para dar a impressão que a gente tem uma raiz aqui, sendo que a gente tem um implante.
e esse dentinho aqui estava um pouquinho mais baixo, para que na próxima etapa a gente já conseguisse devolver o dente definitivo. Então, pode ver como a gente buscou copiar esses detalhes do dente dela aqui, para que a gente conseguisse uma maior naturalidade possível. Olhando dentro da boca, a gente tem aqui essa situação. Dentes agora com perfil de gengiva muito próximo do ideal, a gente tem os detalhamentos do dente natural, ou seja, a gente trabalhou em um dente, mas olha todo o trabalho que levou para chegar lá. E eu acredito que esse caso é um sucesso, esse caso move a gente para causas de, às vezes, um dente que mudam totalmente a vida da pessoa. Vem conhecer nosso trabalho, tenho certeza que a gente vai te surpreender. Porque eu já não sabia mais o que era comer, mastigação. Usei 10 anos aparelho e não era a mesma coisa que agora, sabe? Era um eu que eu queria ser e que eu não fui por muito tempo. Agora chegou. Começou com problemas e coisas, vai para um dentista, vai para outro, um fala uma coisa. Daí eu tava bem desiludida já, né? Daí até que a Andréia falou assim, mãe, eu achei um dentista que tu vai amar. E eu já conhecia a mãe do Diego. Daí quando ela falou, eu disse, vamos lá, né? E desde o primeiro momento que eu entrei, tudo mudou. Atendimento, a recepção, todas as meninas, é maravilhoso, sabe? Tudo perfeito, porque eu já não sabia mais o que era comer, mastigação. Usei 10 anos aparelho e não era a mesma coisa que agora, sabe? Fiquei meio chocada de feliz. Fiquei muito, né? Assim, parecia que não era eu, né? Era outra pessoa. As pessoas que eu conheço ali, né? A gente tem um grupo de amigos, assim, né? O pessoal assim, meu Deus, como tá bonita, como tu tá bonita. Até meu marido falou, mas eu nunca mais vi você se olhando tanto no espelho. Mas é que a gente se sente diferente, realizada, meio, não sou eu, né? Não parece eu, né? Não. Era um eu que eu queria ser e que eu não fui por muito tempo, agora chegou. Eu até já comentei para várias pessoas, né? Querem um dentista, querem um ambiente, querem, né? Vamos lá. Que a partir do momento que entra, o Diego já parece que ele já passa uma segurança que os outros não passam. Eu já indiquei, já vou continuar indicando e eles perguntam. Lost? What do you mean? Sabia que o colágeno é uma proteína importante para a saúde e beleza? Você sabe como o colágeno age no nosso corpo? Vamos descobrir. O colágeno é a proteína mais abundante do nosso organismo. 30% das proteínas totais do nosso corpo é colágeno. O colágeno ele é fundamental para a saúde da nossa pele, do nosso cabelo, do fortalecimento das nossas articulações e até da nossa unha. O pico de produção do colágeno ele se dá nos nossos 15 anos. A partir dos 15 anos, essa produção ela começa a reduzir e aos 25 anos a gente começa a sentir alguns sinais dessa redução da produção de colágeno, como por exemplo, flacidez na pele, né? Começa a vir algumas rugas e também dores articulares. Ao suplementar colágeno, você repõe esses aminoácidos que são importantes para a formação dessas fibras de colágeno, contribuindo então para a firmeza da pele, para o fortalecimento das articulações, tendão, para a proteção das articulações e fortalecimento dos tecidos. Como eu falei anteriormente, temos vários tipos diferentes de fibra de colágeno e por isso devemos tomar tipos diferentes de colágeno para cada local específico.
Por exemplo, colágeno tipo 1 e tipo 3, ele é mais específico para a pele. Colágeno tipo 2 é mais específico para as articulações. Por isso, escolher o suplemento correto faz toda a diferença. Aqui na AIA temos procolágenos específicos para cada situação. Temos uma linha completa, um blend de colágenos, onde cada produto específico possui cofatores específicos para cada tipo de fibra de colágeno. O nosso grande diferencial é que somos uma linha de procolágeno líquido, onde garantimos 98% da absorção. Então, se você quer cuidar da saúde dos seus cabelos, da sua unha, da sua pele, das suas articulações e dos seus ossos, o colágeno pode ser seu grande aliado. Por isso, agende a sua avaliação para saber melhor qual é o tipo de colágeno para seu caso e sinta a diferença no seu corpo. Você vai deixar de aproveitar o verão por causa daquela celulite que te incomoda? Aqui na AIA a gente pode te ajudar. Nós temos o ultrassom corporal. Com essa manopla eu consigo combinar várias terapias que eu consigo intensificar no tratamento da celulite. Então corre agendar a sua avaliação e não perca mais tempo para estar com o teu corpo bonito até o verão. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Eric. Hoje eu estou fazendo parte de uma nova equipe, a equipe AIA, dentro do Grupo Maier, que une toda a parte de estética e beleza. A gente contém no espaço aqui a parte de cabelo e terapia capilar, temos o acompanhamento nutricional, temos também a parte de estética facial e também temos a parte de estética corporal. Trouxe para Jaraguá do Sul a linha da Davines, que é uma marca italiana, foi criada em Parma, na Itália. Então a gente tem toda a pegada sustentável também e também temos toda a linha home care para cada tipo de fio. Então agora eu convido vocês a conhecer o novo espaço. Para quem não conhece Davines, vem ter uma experiência comigo também e continuar com a proposta de cabelo de baixa manutenção que todas vocês me procuram justamente por isso. E eu aguardo vocês. Um beijo. Aquela gordurinha do abdômen te incomoda? Aqui na AIA a gente tem um protocolo com criolipólise e terapias que vão ajudar ainda mais a potencializar essa perda de gordura. E o melhor, começando agora, ainda dá tempo de ficar com o corpo que você deseja até o verão. Marque já a sua avaliação, não perca tempo. – 2025 começou e com ele podemos começar cuidando da saúde do seu cabelo também. Pós-férias, piscina, praia, tudo isso acaba influenciando na estrutura do nosso fio, aumentando o frizz, a porosidade e o ressecamento do cabelo também. O que a gente pode solucionar é realmente um tratamento que ajuda a repor todos esses nutrientes que o cabelo acabou perdendo com as agressões do verão e eu consigo te dar soluções justamente para isso. Então, agende a sua avaliação que a gente consegue resgatar esse cabelo. Que tal iniciar o ano cuidando do seu rosto? As festas de fim de ano, exposição à praia, piscina e sol acabam prejudicando um pouquinho os cuidados com a nossa pele. Agende seu horário e vamos iniciar o ano já cuidando do seu rosto. – 2025 já começou e você acha que final do ano exagerou um pouquinho na comida e ganhou aqueles quilinhos a mais? Aqui na AIA a gente tem as melhores tecnologias para te ajudar na perca da gordura localizada, além de outros tratamentos muito bons. Venha e marque uma avaliação. Por que a Maier é a melhor clínica da região? Essa é a minha opinião e eu vou te falar por quê. A Maier Odontologia Avançada ela sempre foi pensada para poder resolver problemas de fato. Pegar pacientes frustrados de tratamentos anteriores, com múltiplos tratamentos, mas que nunca se organizavam, nunca funcionavam bem sozinhos. A gente tem uma estrutura linda, a gente conta com tomógrafo, com laboratório de prótese, porque tudo isso pensado no seu conforto, para vir fazer os exames, planejar o teu caso e a gente resolver juntos aqui, porque não existe um caso enlatado pronto que eu vou dizer, é isso. A gente vai construir, você vai visualizar, a gente vai aprovando cada etapa do tratamento para poder entregar um tratamento durável, estável, estética garantida, que atenda os desejos que você tem. Pego muitos pacientes frustrados que fizeram tratamentos anteriores,
e, Diego, não chegou no resultado que eu queria, a gente vai repetir um tratamento. Não tem por que acontecer isso. Se a gente prova antes, a gente testa, você viu, aprovou as cores, aprovou a estética e a gente finaliza o caso. Vem consultar com a gente, eu tenho certeza que você vai se surpreender com os nossos resultados. Eu deitei na cadeira e ele perguntou, você tem muitas dores de cabeça? Daí eu olhei para ele abismada, né? Porque como é que ele sabe? E realmente, assim, foi algo transformador. Olá, eu sou a Dais Daniela, tenho 42 anos, sou casada, moro em Balneário Camboriú. Sou consultora de imagem, trabalho com consultoria de imagem e levo, né, autoestima para as mulheres. A partir do momento que eu entrei para a consultoria, antes já me incomodava, mas quando a gente trabalha com a imagem, a gente tem que passar propriedade para os nossos clientes e para as pessoas que a gente conduz. E aquilo começou a me incomodar. Eu usava aparelho, já usei entre idas e vindas por 20 anos. Então é um longo processo. Quando eu conheci o Diego, eu sabia que a minha vida já ia mudar de imediato. Daí fiz todo o processo, né, com ele, estou muito feliz. Algo que me incomodava muito eu gravo muitos vídeos, né, eu gravo muitas palestras e os dentes de baixo, eles me incomodavam bastante, porque no falar, né, aparece bastante os meus dentes de baixo, a minha arcada de baixo, então aquilo me incomodava muito. Então foi um dos motivos também, né, que eu procurei ele. Eu tinha muitas dores de cabeça, ele não tinha me dado o cronograma do tratamento e ele já tinha feito o que precisava ser feito. Ele aumentou alguns dentes, eu não sei dizer quais são, porque eu não conheço, né, mas ele já fez algo ali, aumentou nas laterais, no final dos meus dentes ali, nos últimos. E eu não tive mais dores. A partir daquele momento, minha vida totalmente mudou. Eu preferia que primeiro saísse a dor, né? E algo que para ele foi tão simples, mas que para mim foi tão profundo, que é algo que as pessoas devem perceber. Ah, mas uma simples dor de cabeça, né? Mas para mim era demais. E para ele eu só sentei ali, para ele foi algo simples de fazer, mas que para mim teve muito valor, né? E todo o tratamento em si teve, mas aquele dia foi pontual, porque foi algo que me incomodava muito mesmo. E claro que daí depois no processo do tratamento veio melhorando muitas outras coisas e hoje no final, né, meu objetivo mesmo que foi alcançado. O profissionalismo na Clínica Mayer é excepcional. Não tem assim o que falar, desde o primeiro dia que eu sentei na cadeira eu já percebi que era algo assim, que eu confiava a minha vida ali. Porque querendo ou não, são 20 anos, né, um processo longo, né, que era a minha última cartada. Daqui pra frente eu não vou fazer mais nada se não resolver. E graças a Deus eu tô saindo muito mais que satisfeita. Por que o Invisalign sozinho não é uma garantia de sucesso de tratamento? O aparelho ele é fundamental, ele é o melhor aparelho do mercado. Agora, por que eu tenho recebido alguns pacientes falando, pô, Diego, usei e não funcionou? Possivelmente o planejamento não foi pensado envolvendo todas as especialidades da odontologia. Aqui na clínica, todos os tratamentos são pensados por mim e pelo Dr. Thiago. O Dr. Thiago é meu ortodontista, já fazem 8 anos que a gente trabalha junto, e somado a experiência dele com a minha visão de estética e reabilitação, a gente não deixa passar nenhuma parte do tratamento, nenhuma especialidade sem estar sendo vista. Ou seja, às vezes o tratamento vai envolver um Invisalign, depois de trabalhar com resinas, Invisalign, depois porcelanas, ou Invisalign e apenas isso, e finalizar uma mordida da maneira mais bem encaixada. Isso faz toda a diferença. Por isso eu te digo, o tratamento aqui na Mayer é diferente. É um Invisalign com um cuidado em volta, um planejamento de reabilitação. Isso faz com que os tratamentos andem mais rápido, sejam mais previsíveis e entreguem o resultado esperado em um tempo que surpreende quase todos os pacientes. Vem avaliar com a gente, tenho certeza que nós vamos surpreender nos resultados.